Olá, bom dia! Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Conexão Mental desta sexta-feira. Vão chegando aí, sejam bem-vindos. Você que está chegando vai dando um oi aí para eu poder te cumprimentar. Já estamos quase entrando no ar, já está na hora do nosso programa. Daqui a pouco já tem a chamada do nosso programa, o Apoio Cultural. E em seguida nós vamos entrar aí conversando hoje com você sobre, ainda na nossa série de relacionamentos, conversando sobre a separação, família sofrida pela separação e ou traição. Vamos ver aí quais os impactos desses sofrimentos, como uma família age e reage no cenário, na vida, no dia a dia de uma família que a gente considera sofrida pelo sofrimento da separação ou da traição. Então, seja bem-vindo, vai chegando aí. Já estamos com a nossa chamada aí do nosso programa. Estamos método de programação e reprogramação mental do sistema Grisa, utilizando-se das técnicas de hipnose e regressão de memórias para fazer compreensões conscientes. Para a psicóloga clínica responsável, Rosinélia Bittencourt de Souza, Rua Washington Luiz, 59, Vila Moema, Tubarão. Telefone 99650-1087. Espaço terapêutico Rose Bittencourt. O desafio-chave da prevenção ao suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Apoio Rádio da Família, 87,9 FM Tubarão. ZYM 516, canal 285, 87,9 FM. Rádio da Família, bairro Oficinas, Tubarão, Santa Catarina. Estúdios e transmissor situado à Rua Pedro Gomes de Carvalho, anexo ao Círculo Ferroviário. Uma emissora da Associação Tubaronense de Difusão Comunitária. 11h03. Acesse www.radiodafamiliafm.com.br e ouça a melhor programação. 87,9. A Rádio da Família. A Rádio da Família apresenta Conexão Mental, um programa feito para desenvolver o seu poder mental, com dicas de saúde e a busca pela autocompreensão. Conexão Mental. Apresentação: Rose Bittencourt. Ser mais forte, querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão e ainda sorrir. Dinheiro eu preciso. Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso eu dar do coração?
Olá, bom dia, uma excelente sexta-feira para todos nós. Que a paz e a harmonia estejam em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor do Deus Criador que habita em mim, saúda o amor do Deus Criador que habita em você, amiga, amigo, internauta, amigo, amiga, rádio ouvinte. É você que me acompanha aqui na minha live da Rose Bittencourt. Já estou vendo muita gente chegando aqui, parapsicólogos do Sistema Gris acompanhando, sócios em qualidade de vida aqui acompanhando, e você também que está aí na live da Rádio da Família, sejam bem-vindos. Dê o seu likezinho aí, dê o seu oi, seu joinha, para que a gente possa registrar o seu nome e também fazer uma conexão melhor aí com todos vocês que estão grudadinhos e conectados conosco nesta sexta-feira. Mês de setembro, já no meio do mês, né? Se aproxima aí de nós a estação da primavera, a estação das flores. O inverno está chegando ao fim e todos nós esperamos firmemente que com o fim do inverno venha também o fim da pandemia, pois já estamos há 7 meses vivendo aí de um jeito totalmente diferente. Um jeito que jamais esperaríamos viver. Ficar em casa, usar a máscara, né? Vocês viram que, ó, eu tô com a minha máscara aqui, eu não estou usando no momento, porque eu estou sozinha aqui no espaço onde eu estou trabalhando. E o álcool gel também, né? São ferramentas indispensáveis, já tem sempre no bolso aqui também me acompanhando. Ficar em casa, usar o álcool gel para se proteger de quem? Do inimigo invisível, que está aí roubando a nossa liberdade de ir à praia, de tomar um cafezinho com os amigos, de visitar os nossos amigos, os familiares. E a ameaça à sobrevivência está solta no ar. Com ela, aumenta as doenças psicossomáticas como depressão, síndrome do pensamento acelerado, estresse. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos manter conectados todas as sextas-feiras para treinar nossa mente, para fortalecer ela, para manter o equilíbrio e a saúde nossa mental. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você, amigo, amiga rádio ouvinte, para manter a sua mente, olha só, manter a sua mente na frequência positiva. Você sabia que o cérebro é um órgão físico aonde está localizada a sua mente? E este órgão físico onde está localizado a mente, a nossa mente é um campo de energia. Olha só, nossa mente é um campo de energia. A energia que se espalha por todo o nosso corpo. Por isso que muitas vezes, quando você sente lá, você dá uma topada lá no dedão do pé, tem um reflexo lá na cabeça. Observem, nossa mente não está só aqui, né? Onde a gente acha que está dentro da cabeça e só no cérebro. Nossa mente, ela se espalha por todo o nosso corpo, no nosso coração, no nosso sangue, no nosso intestino. Em todas as células do nosso corpo está presente a nossa mente. Com isso, afirmamos que o funcionamento mental determina quem você é. Porque é a sua mente que emana a energia para funcionar todo o seu corpo. É a sua mente que manda essa energia cerebral para o resto do teu organismo. Olha que bacana. E funcionar a nossa mente nas frequências cerebrais positivas gera com que a gente tenha uma mente mais saudável, mais equilibrada, mais harmoniosa. Olha só, precisamos treinar cada dia mais para a gente estar na frequência positiva da nossa mente. Treinar o nosso músculo cerebral para que ele gere resistência para obter saúde mental e vibrar na frequência positiva. Olha só, se você está conectado na 87.9 comigo, aqui no Conexão Mental, você não vai ouvir a 102 agora, porque você está aqui na 87.9. A nossa mente, se a gente fosse comparar a um sistema de rádio, seria isso, a frequência. Você está vibrando e tendo frequência positiva ao ouvir o Conexão Mental. Se você vibra a sua mente, olha, no amor,
no aprendizado, na paz, na gratidão, na família. Você não vai dar espaço para sua mente vibrar onde? Na outra onda, que é na onda da raiva, do ódio, do medo, do rancor. E aí, com certeza, você terá mais saúde, mais equilíbrio mental, dias melhores e mais felizes. Ah, legal, né? Como é bom a gente chegar na sexta para aprender essas coisas. Como diz a dona Jerônima, eu adoro, porque eu tô ali contigo aprendendo todos os dias, Rose. E como eu penso que eu tenho que aprender ainda. Olha, eu estou utilizando a minha mente e exercitando o meu cérebro todos os dias para buscar essa frequência mais positiva, para me tornar um ser humano mais cheio de energia positiva. Por isso o programa Conexão Mental, ele está sendo um grande sucesso em audiência. Os ouvintes estão aí conectados conosco, estão vibrando na frequência positiva, na frequência do aprendizado. E com isso, eu tenho a honra de dizer para vocês que os depoimentos de vocês servem para mim como estímulo, como um combustível para manter a minha chama do entusiasmo, o entusiasmo dessa idealista que prepara esse programa para vocês. E como é bom poder partilhar nossas dificuldades. Lembrem que no último programa eu partilhei com vocês a minha história de libertação da depressão. Recebi vários depoimentos, recebi várias pessoas me pedindo ajuda. E olha só, e recebi também a contribuição humana de uma ouvinte que está aí já conectada conosco aqui também, que já disse assim, olha, é maravilhoso estar toda sexta curtindo esse programa maravilhoso. Estou falando de você, Rosane. Estou falando de você, minha amiga parapsicóloga clínica lá do Espírito Santo. Ela me mandou uma dica para minha saúde. Lembrem que eu partilhei com vocês sobre a libertação do omeprazol, que eu tenho desejo de me libertar de tomar o omeprazol, porque ainda é a única medicação que está fazendo parte da minha vida. E a Rosane lá me mandou uma recomendação de um produto natural à base de babosa. Eu vou usar, já encomendei, Rosane, já agradeço de coração, vou usar e depois eu vou trazer os resultados para partilhar com vocês, que eu tenho certeza que eu vou me libertar. E aí você já vai fazer parte dessa nova história de libertação minha. Olha que bacana. Então, quando a gente partilha, quando a gente abre o nosso coração e partilha as nossas dificuldades com quem a gente ama, e vocês, meus ouvintes, meus amados colegas que estão toda sexta-feira comigo, eu já tenho esse amor por vocês, esse amor telepático, essa união telepática. Então, percebam, quando eu partilho essa minha dificuldade, envio essa mensagem para o universo me manda as respostas para mim solucionar as minhas dificuldades humanas. Gratidão, Rosânia, pela contribuição. Recebi muitos elogios do tema da semana passada, onde a gente trouxe aqui a família sofrida pela viuvez. Tenho certeza que o programa de hoje vai gerar polêmica e talvez muitas controvérsias. Porque não é um tema agradável. Falar de separação e traição não me parece ser um tema agradável, mas com certeza é necessário, pois cada dia que passa aumenta mais ainda o índice de separação. Olha por que eu cheguei à conclusão que parece não ser um tema agradável. Vocês sabiam que nós já estamos a 72 edições do programa, 72 hoje. Em nenhuma edição, desde o começo, eu precisei rasgar a folha do papel do caderno, amassar, jogar fora 2 ou 3 vezes. Em nenhum programa eu precisei entrar em contato com os colegas lá do Sistema Grisa pedindo ajuda, me ajudem aí, me falem por que uma mulher trai ou por que um homem trai. Estão vendo? É porque, na verdade, não é algo que eu me identifico e não é algo que é fácil para mim.
Então percebam que eu também tenho minhas dificuldades, assim como vocês, né? Então por isso que eu digo que não é algo fácil falar de separação ou traição. Uma pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que 140 mil casamentos são cancelados por ano. 140 mil casamentos cancelados por ano. E o número do divórcio cresceu em 75% nos últimos 5 anos. Dados do IBGE. Então percebam que esses dados nos revelam um aumento significativo de famílias sofridas espalhada por este Brasil afora. Quando falamos em família, entende-se que houve aí a união de um homem e uma mulher que contraíram civilmente um matrimônio e deste matrimônio nasceu pelo menos um filho. Seja esse filho biológico ou seja esse filho adotivo. A chegada do filho no universo é a que forma a família. A chegada do filho após a nossa união estável, ou hoje muitas são irregular, né? Não são estável, mas são estável, mas não são regular. Regular, que eu quero dizer é que não contraíram um documento no civil ou na igreja, né? Apenas vivem juntos, então é uma união estável. Então, olha só. Quando os dois, homem e mulher, se juntam, vão viver sua vida e vai formar uma família. A família só se consagra com a chegada do filho. É isso que eu quero trazer. E é importante ainda observarmos que esses dados estatísticos aqui, professor Marcílio, que estão trazidos pelo IBGE, é aquilo que é registrado em cartório. E aí a gente não está falando daquela grande maioria que vive a união estável, né? Então percebam que provavelmente não é só 75%, é um número muito maior, porque 75% é o que está registrado ou legalizado, aquelas pessoas que realmente vão lá e contraem o matrimônio através do civil ou até mesmo no religioso, né? Então o reflexo, o que os estudos apontam? Que essas uniões estão sendo interrompidas por um reflexo das mudanças e as transformações socioeconômicas da sociedade e das famílias. Nesse tempo de mudança, onde a mulher tem mais liberdade, onde a mulher vai trabalhar fora, né? Também houve uma mudança lá no Código Civil que diminuiu o trâmite burocrático para encerrar um divórcio se não houver filhos no contexto familiar. Então, por isso, esse número tem aumentado a cada dia. Por que é importante a gente trazer essa reflexão? Para vocês entenderem que eu não estou falando de algo que está solto, eu estou falando de algo que está acontecendo todos os dias. Se você, na sua família, não tem alguém separado ou divorciado, parabéns para sua família, porque é difícil. É difícil a família que já não passou por essa situação, né? Então, um breve intervalo, eu vou chamar a nossa música, o nosso apoiador cultural, e eu volto em seguidinha para nós mergulharmos nesse universo da família sofrida pela separação e ou traição. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação: Rose Bittencourt. Banda União Nativa. Locação de som, luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, eventos corporativos, DJ, entre outros. Banda União Nativa. Rua Anacleto Carlos Alves, número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com Toninho Bittencourt. Banda União Nativa. Suicídio. O telefone 188 passa a valer para todo o Brasil como telefone de apoio para quem precisa conversar no momento em que pensar em cometer suicídio. Hashtag não ao suicídio. É gratuito. 188. Centro de Valorização à Vida. Uma campanha da
87.9 FM, a rádio da família. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação, Rose Bittencourt. Isso. Às vezes dói demais a dor de alguns casais, e bem que eu gostaria de saber por que é que dói demais a dor de alguns casais. Às vezes dói demais a dor de alguns casais, e bem que eu gostaria de saber por que é que dói demais a dor de alguns casais. Na minha teoria, amor não deveria rimar com sofrimento. Amor não deveria comportar nenhuma dor. Mas olho pra Jesus, contemplo aquela cruz e entendo um pouco mais as dores de um casal. Dor universal, dor de quem é bom e que sofrer não mereceu. Mistérios do amor, mistérios do sofrer, mistérios do viver. Mistérios do amor, mistérios do sofrer, mistérios do viver. Às vezes dói demais a dor de alguns casais, e bem que eu gostaria de saber por que é que dói demais a dor de alguns casais. Às vezes dói demais a dor de alguns casais, e bem que eu gostaria de saber por que é que dói demais a dor de alguns casais. Na minha teoria, amor não deveria rimar com sofrimento. Amor não deveria comportar nenhuma dor. Amor não deveria combinar com sofrimento. Mas muitas vezes essa é a teoria, não é a prática, né, professor? E aí nós vamos agora entrar no mundo do que vem aí no consciente, quando a gente ouve alguém dizer que houve uma separação. Separação simplesmente por separar ou por trair. Olhe lá o que as pessoas trazem de forma consciente. Quando se refere a ele, ele foi buscar na rua o que não tinha em casa. Carinho, sexo. Ele deixou dela porque é um vagabundo, um mulherengo, um safado. Ele é igual aos outros. Ele tinha tudo, mas preferiu buscar fora. Olha só, e quando é a dor dela, o que as pessoas comentam? E o que ela às vezes traz, né? Como o que ela sente. Ele só queria trabalhar, não queria sair comigo,
não queria ir comigo em lugar nenhum, nem nos parentes, nem na missa, nem na igreja. Ele preferia às vezes o futebol, a pescaria, e eu ficava sempre em casa sozinha. Eu cansei de esperar, eu cansei de falar, eu queria apenas um pouco de atenção. E muitas, quando estão na extrema raiva, dizem, é porque ele é um canalha, um cachorro mesmo. E às vezes também ela considera que conheceu alguém na internet que deu mais atenção do que o seu companheiro que estava dentro de casa não dava. Ou ainda, eu não aguentava mais tanta humilhação, preconceito, agressão física ou verbal. Percebam que essas são as queixas conscientes que aparecem lá na nossa sala de atendimento. Porém, como dizia o Dr. Pedro Grisa, o que aparece é a aparência, não é a essência. A essência é o que está lá embaixo, lá no fundo, lá no subconsciente. Então, por que será que um homem ou uma mulher separa ou trai? Se lá no subconsciente de um ser humano pode vir o medo de perder as pessoas que ama pela morte, como falei na semana anterior, trazer aí uma família sofrida pela viuvez, a mente do ser humano que nasce numa família que vem de uma segunda, terceira ou quarta relação ou união, e se a criança esteve lá do 0 até os 12 anos e houve essa ruptura na família, envolvendo aí a fase da infância, adolescência, ela pode trazer também registros subconscientes de que família faz sofrer. Família sofre pela separação ou pela traição. E me permitam dizer que as dores psicológicas da separação têm reflexos em todos os membros da família. No caso do homem ou da mulher, instala-se um sentimento de medo, de construir outro relacionamento, não dar conta novamente e ter que separar de novo. Por isso muitos dizem, eu fracassei como marido, eu fracassei como esposo, eu fracassei como mulher, eu fracassei como esposa. Observem que aquele que sai leva consigo muitas vezes a raiva, a mágoa por ter deixado tudo para ela ou para ele, a casa, os bens materiais ou parte dos bens, porque às vezes é metade. Aquele que sai deixa para trás os bens materiais, muitas vezes os filhos, e sai em busca do quê? Em busca de uma nova felicidade, em busca de algo que lhe preencha, que não preencheu neste relacionamento. E às vezes, muitas e muitas vezes, ele sai em busca de uma ilusão. De uma ilusão. Para ambos, mulheres e homens, a desilusão que viveram no primeiro relacionamento, do que não deu certo, vai acompanhar ele no próximo. E ambos levam dentro de si uma verdade sobre a sua história que viveu com essa pessoa, com esse ser. Por isso, a gente diz que sempre na história de uma separação vai existir duas verdades. Como assim, Rose? Duas verdades? Duas verdades, porque esse relacionamento é feito por dois seres humanos, dois seres únicos. E cada ser vai ter seus sentimentos, as suas emoções, o seu jeito de entender o que aconteceu nesse contexto. Então percebam que essas duas verdades vai acompanhar
desde o início do relacionamento até o final do relacionamento. As duas verdades. A verdade do homem e a verdade da mulher. E quando envolve uma criança, já existe uma terceira verdade. A verdade do homem, a verdade da mulher e a verdade da criança. A verdade do pai, a verdade da mãe e a verdade do filho. Essa criança, pode-se por assim dizer, que passa por uma das piores experiências que um ser humano pode experimentar, porque ela ainda não está formada em seu caráter, principalmente se ela tem de 0 a 6 anos. Ela não tem a sua personalidade ainda totalmente construída. E ela vai sentir-se dividida entre o papai e a mamãe. Eu amo meu pai. Eu amo minha mãe. Eu quero ficar com o papai. Eu quero ficar com a mamãe. E muitas vezes as lágrimas, o choro, vão gravando programações subconscientes nessa criança. E essa criança, imaginem se já é um adolescente agora. Deixou de ser uma criança e é uma adolescente que ainda também está em fase de construção e solidificação da personalidade. Vai solidificando as programações, vai cristalizando as programações. Ela se sente muitas vezes, eu já atendi jovens que passaram por esse processo, e ela se sente muitas vezes como aquele lencinho que está pendurado no meio do cabo de guerra. Vocês já ouviram a brincadeira do cabo de guerra? Existe uma força do lado direito e uma força do lado esquerdo. E no meio, no centro da corda, existe um lencinho amarrado. Para que lá no centro do chão vai ter um ponto e esse lencinho vai marcar quem ganha o cabo de guerra. E a criança, muitas vezes, ela traz para nós lá no espaço terapêutico, eu me sinto aquele lencinho lá, sabe? Que o pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro. A avó materna puxa para um lado, a avó paterna puxa para o outro. E eu não sei, porque eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha avó, eu amo meu avô. Eu queria ficar com eles tudo junto. Observe quanto sofrimento nesse puxa e repuxa da vida, no dia a dia dessa criança, que muitas vezes ainda é terceirizada esse puxar aqui, é levar, aí puxa, arrasta lá, leva para casa do pai, mas aí depois quem cuida não é o pai, é a mãe. Arrasta, leva lá para casa da mãe, mas quem cuida não é a mãe, é a avó. Né? Estão observando? Quem cuida é a avó, tanto do pai quanto a avó materna ou quanto a avó paterna. E essa criança já cresce aí com uma energia dividida do amor. E muitas vezes lá na adolescência, ele se torna extremamente revoltado. Aí pega a bolsinha, foge para a casa do pai. Fica lá na casa do pai. Se o pai chamar a atenção dele por qualquer motivo, ele pega de birra, vai para a casa da mãe e fica naquilo que ele viveu lá no cenário da infância, tornando-se aí um adolescente revoltado, com dificuldades na escola, nas relações interpessoais, com os amigos, tendo tendência a ter também dificuldades nos relacionamentos dele com outro ser, e também lá no trabalho, quando começa a trabalhar. Porque na mente dele gerou um padrão de fugir dos problemas. Olha só, se eu for para casa, se o meu pai me chama atenção, eu fujo, vou para casa da minha mãe e resolvo o problema temporário. Aí, se chega na minha mãe, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo como eu quero, eu vou ficando. Mas quando minha mãe me chama atenção, eu fujo para casa do pai. E esse padrão vai acompanhar esse serzinho para a eternidade dele. E às vezes ele já tá um adulto lá com uns 50, 60 anos e continua fazendo isso. Fugindo da confusão. Costumo dizer que a separação é bem mais traumática que a morte. Pois a morte, a mulher ou o homem que morreu, deixou o outro viúvo, ou a viúva, né? E aí, a programação da maioria nossa, a maioria dos nossos seres humanos, trazem a programação cultural milenar
que viúvô pode casar de novo, viúvô pode construir uma outra família sem problema nenhum. Então, os filhos têm mais fácil aceitação, né? A mulher tem mais fácil aceitação de casar de novo, o homem tem mais fácil aceitação por essa crença cultural milenar. E outro detalhe, a criança percebe que o papai ou a mamãe que morreu virou o quê? Virou uma estrelinha. Virou uma estrelinha, foi para o céu. Ou é mais um anjo que está lá do céu, cuidando dela, protegendo o papai, protegendo a família. Enquanto que na separação, se é o pai ou a mãe que sai de casa, esse pai ou essa mãe torna-se o culpado por destruir a família, gerando aqui uma divisão familiar. Se numa família normal existe uma estrutura familiar, por outro lado, numa família pela separação, existe ou separação ou traição, existe uma desestrutura familiar. Percebam? Se lá eu tinha uma estrutura, aqui eu tenho uma desestrutura para mim. Entender conscientemente e trabalhar isso. Observe que uma família é composta por 2, 3, 4, 5, 6 relacionamentos, até mais às vezes. Olha só, vai ter aí filhos de pai e mãe, biológicos, filhos somente de pai, filhos somente de mãe. Estão percebendo? E isso gera uma desestrutura na mente desse serzinho. Ou seja, eu tenho irmãos biológicos de pai e mãe, eu tenho irmãos só de pai, eu tenho irmãos só de mãe. E às vezes as pessoas estão vivendo e nem estão se dando conta disso. Aí elas chegam lá no espaço terapêutico e a gente vai levantar a tabela familiar. Me diz aí a estrutura da tua família. Como é que a tua família funciona? Ah, eu não sei direito, mas olha, eu acho que o meu pai, ele era casado, aí ele separou, aí ele teve uma outra mulher, aí ele separou, depois ele teve a minha mãe. Aí da minha mãe ele ficou viúvo, constituiu um outro relacionamento. Estão percebendo a desestrutura que é? E tá, aí você tem irmão lá por parte do papai que já era casado? Ah, eu não sei te dizer, mas eu vou ter que buscar, então vai buscar, né? E você sabe se seu pai, depois que viuvou, casou de novo, teve mais irmãos? Porque eles são irmãos por parte de pai, né? E a sua mãe? A sua mãe só casou com seu pai? Ah, não, mas a minha mãe já tinha. Porque geralmente, olha só, a lei do semelhante se atrai. Vai atrair exatamente a pessoa que também vem de uma família com desestrutura familiar. Eu não sei dizer, dona Rosa, se a minha mãe teve outro relacionamento, se a minha mãe teve aborto, se a minha mãe teve filhos. Então, vai buscar, né? Vai buscar essa origem para nós identificarmos. Olha, não estamos aqui julgando e muito menos condenando ninguém que vive desta forma. Estamos apenas fazendo junto com vocês as compreensões e acolhendo essa dor psicológica de milhares e milhares de homens e mulheres, pais e filhos, que acabam carregando consigo o sofrimento e as programações subconscientes atrapalhadas deste tipo de família. E quais são as programações que estão aí por pano de fundo, né? Porque lembram que eu trouxe o que a gente fala lá no consciente, que todo mundo fala, as expressões comuns, que aquilo é a aparência. Agora eu vou falar da essência, olha lá. Quando a pessoa vem e forma uma família desse tipo, ou ela vem de uma família formada desse jeito, ela traz lá no subconsciente programações atrapalhadas, de modo geral, com formação à família. Então, família faz sofrer. E aí nós vamos mergulhar, nós vamos entrar um pouquinho mais. O que traz esse sofrimento lá na sua mente, né? Se você é de uma família assim. E antes de você separar, agora eu quero dar um recadinho para você
que está aí conectado comigo e talvez está pensando em separar. Antes de você pensar em separar, pense em conhecer-se. Olha só, pense em conhecer-se. Vai verificar lá na sua concepção. Houve lá, por parte de algum familiar, a rejeição, a sua vinda no universo? Houve lá, nos pensamentos da mamãe e nos sentimentos da mamãe, a rejeição à gravidez? Pois esta rejeição gera efeitos afetivos e emocionais lá no seu subconsciente, que vai te acompanhar para o resto da tua existência. E esses são os motivos que levam você a viver dessa forma sem saber. Motivos subconscientes. E quais são os motivos que levam uma mulher a gerar o sentimento atrapalhado de rejeição a filho? Preste bem atenção. Aqui está a dica para você fazer o seu autoconhecimento. Houve gestação antes do noivado ou do namoro? Lá no namoro, houve uma gestação indesejada ou não planejada de uma jovem adolescente? Sua mãe gestou você nesse cenário? Houve uma gravidez pré-nupcial antes de casar? Houve aconselhamento por parte de algum familiar? Prestem bem atenção. Houve o aconselhamento por parte da avó ou do vô, por parte da sua mãe ou do seu papai, que essa criança fosse abortada? É isso que você precisa buscar dentro de você. Essas respostas garantem que a mente desse ser que vai nascer ficou gravado lá no Winchester. Lembra que eu sempre trago o exemplo de um celular que tem os aplicativos? Ficou um aplicativozinho lá na sua mente subconsciente? Cuidado! Família é problema. Cai fora antes de sofrer. Bacana, né, professor? Quando a gente entende isso, né? É libertador quando a gente entende isso. E olha só, a família faz sofrer por quê? Porque rejeitou você. Rejeitou, ninguém queria, papai não queria, mamãe não queria, foi imprevisto e veio. Mas você já está aqui no universo. Então não vai voltar mais atrás, né? Você já foi aceito, você já foi amado como você é. Você já tem a sua vida e agora você pode fazer essas compreensões. Lá no subconsciente, família é família. Olha só, o subconsciente ele padroniza e generaliza. E ele é um órgão executor, ele só executa o que a gente programa. Então tá programado lá que família faz sofrer. E não vai distinguir se a família que fez sofrer foi a família da vovó, do vovô, ou da mamãe, ou do papai, ou a sua família biológica, ou a sua família que você está construindo agora. Por isso, família é tudo igual para o subconsciente. Generalização e padronização. Conseguiram captar a origem de toda dor e de todo sofrimento psicológico trazido aí no contexto de separação? E eu vou dar uma breve pausinha aqui, que acho que hoje o bichinho tá querendo me pegar aqui, e eu volto em seguidinha, trazendo agora, olha só, por que que o homem trai? E por que que a mulher trai? Olha, essa aqui, gente, eu precisei a ajuda dos universitários, não tem vergonha de dizer não. Eu precisei a ajuda dos universitários lá do Sistema Grisa. E gratidão a todos vocês do Sistema Grisa que estão aqui comigo. A Rosânia tá por aqui, já vi. E deve ter mais alguém aí que eu tô vendo bastante gente aqui, mas eu não tô conseguindo acompanhar o nome de todo mundo. Mas deve ter mais gente aí do Sistema Grisa me acompanhando. Gratidão a vocês que deram a sua contribuição para me ajudar a responder isso. Por quê a mulher trai? Foi a pergunta que eu fiz lá no Sistema Grisa. Por que a mulher trai?
E aí nós vamos desvendar daqui a pouquinho, ok? Um breve chamamento aí do nosso apoio, professor. Gratidão. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação, Rose Bittencourt. Banda União Nativa, locação de som, luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, eventos corporativos, DJ, entre outros. Banda União Nativa, Rua Anacleto Carlos Alves, número 587, muito sofrimento, né? bairro Oficinas, telefone Ninguém queira, né? Ninguém queira estar na pele de quem passa por isso. Bittencourt, Banda União Nativa. Aí os medos estão tudo lá, né? O suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Apoio Rádio da Família, 87,9 FM. Tubarão. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação, Rose Bittencourt. Olha, eu vou aproveitar, professor, para dar um oizinho aqui para esse povo que está aqui, porque tem muita gente aqui que eu preciso até dar uma ênfase, né? Porque, olha, sem vocês aí do outro lado, o nosso programa não teria razão para existir, né? Eu espero que esse tema, eu sei que é profundo, viram como é profundo e como é difícil de falar? É difícil, né? Porque é dor mesmo, é dor da vida do outro. E quem passou por essa situação vai concordar comigo aí. Se você está aí me acompanhando, aí ó, tem aí a Maria Elisete me acompanhando, a Reneuza, tem a Evelise Sá, tem a Roseni, que está dizendo que realmente a separação é muito difícil, né? Separou do pai, teve bastante dificuldade também com a segunda união, vive na segunda união e tem dificuldade. Olha só, temos a Lenir Saviato assistindo, temos a Patrícia. Se você está aí conectado e você vem de uma desestrutura familiar, diga aí para mim se o que eu estou falando aí para você, tem a Marinete aí, tem o Ednilson Constante, a Jane, a todos vocês o nosso abraço, a nossa gratidão, a Célia Pravato que está sempre conosco, a nossa prima que está lá em Itapema, sempre acompanhando desde o início do nosso programa, a dona Vitalina. Olha só, quanta gente. A Elizabeth Cascais também não perde o nosso programa, acompanha. A Pedra Constante Bittencourt também está sempre conectada. A Neuza, minha prima querida, está aí junto comigo. A Angelita também, uma prima maravilhosa. Odilon, enfim, a Rosane, né, que é a nossa motivadora, incentivadora. João Mota. Todos vocês, e lá na live da Rádio da Família também tem bastante gente, né, professor? Tem bastante gente aqui, tem o Dirley, o Ivan Zaparete, o Gilson, o Vinícius, todos aí acompanhando. Olha, gratidão a todos vocês que estão aí conosco e digam aí se o que eu estou trazendo hoje faz sentido para você, se o que eu estou falando dessa família sofrida pela separação ou pela traição faz sentido para você. O que você conseguiu aprender hoje com esse programa, né? O que está ajudando a você a construir um ser humano melhor? E me mande o seu depoimento depois você pode ouvir de novo, porque o programa fica tanto na minha live quanto na live da Rádio da Família. Você pode aí ouvir de novo, anotar, né, aquelas dificuldades que você considera que são as dificuldades suas, fazer o seu autoconhecimento. E se sentir necessidade de me procurar para lhe ajudar, estou à disposição lá no meu espaço terapêutico para ajudar você. Aqui na rádio tem o meu contato, aqui na rádio tem o meu endereço, e depois vocês podem pegar até aqui com o professor Marcílio, se for o caso. Vamos agora entender por que o homem trai? Por que o homem trai? Ou por que a mulher trai? Porque também não é só o homem que trai, né? Vamos ser bem sinceros, vamos falar a verdade. Existem as duas partes, existe o homem e a mulher que trai. Olha lá, a traição também é um forte fator que gera sofrimento nas famílias.
A família com marcas profundas de traição, que ocorre tanto por parte do homem quanto por parte da mulher. O homem que trai, ele traz uma forte programação subconsciente lá da vida intrauterina. O que é a vida intrauterina? Lembrem? É quando eu estou dentro do ventre da mamãe. O que a mamãe pensa, o que a mamãe sente, o que a mamãe vive ou o que a mamãe imagina, vai formar esse novo serzinho. Esse novo para o universo. E a mamãe estava grávida e desejava muito que fosse um menino. E esse menino é muito esperado menino. E além de ser esperado menino, olha só o detalhe, gente. Esse detalhe é sério. Tem muita gente que faz bastante isso. Ele seja também desejado um rei. E aí ele vem para o universo e ele começa a ser tratadinho como um rei. Penduram lá na porta do quarto do hospital, né? A coroa, a caminha toda de rei, a roupinha de rei. E ele traz também lá uma programação subconsciente de sustentáculo da família, porque o rei é aquele que provê, aquele que, né, que coordena, que manda e os seus súditos obedecem. Então, olha só, a conjugação dessas duas programações, do macho rei e sustentáculo da família, faz com que o homem tenha uma marca profunda, subconsciente, forte, de uma contradição dentro dele. De um lado, ele se dedica profundamente à família, de tal forma que ele é percebido pelos outros como um pai exemplar e um marido ideal. De outro lado, ele se comporta como um rei, de forma camuflada, por vezes escondidas e por vezes distante, possuindo aí uma vida paralela, com uma ou outras, né, ou mais de uma mulher. E que lá longe também ele pode ter uma outra família, também vista lá naquele contexto familiar como um pai exemplar e um marido fiel. Estão percebendo a programação subconsciente, o que faz? E ainda tem aqueles que dão aquelas rápidas fugidinhas para os cabarés e casas de prostituição. Esse ser é empurrado. 95% de tudo que você faz, 95% de todas as suas ações é a nível subconsciente. Então, se você está grávida agora, e se você já preparou o quartinho do seu rei, comece a repensar sobre o rei. Porque o rei, ele pode trazer essa programação profunda. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, as duas possibilidades estão aí no universo. E dependendo de como você vai lidar com esse rei depois, ele pode trazer esse forte desejo de provar essa realeza, né? E essa realeza gera o quê? Sofrimento. Sofrimento. Entenderam por que o homem trai? Vamos entender agora por que a mulher trai? Assim como o homem, a mulher também trai. E ela traz programações também da vida uterina. Olha lá, muito desejada menina e rainha. Se eu sou rainha, meus súditos obedecem e fazem a minha vontade. E satisfazem a minha necessidade. Desde pequena, ela recebe a superproteção e acaba se tornando egocêntrica. Muitas vezes, uma mulher que trai é uma mulher esperada homem. Ou seja, é a primeira mulher que nasce lá naquela família. E muitas vezes ainda, a gente diz que ela é a filha do pecado. O que é a filha do pecado? É aquela que aconteceu lá na gestação do noivado ou pré-nupcial, antes do casamento. E aí grava-se lá a rejeição profunda à gravidez.
Estão observando como tudo está ligado? Tendo assim muitas vezes dificuldade para aceitar-se, para amar-se. E por ser esperada menino, não a nível consciente, a nível subconsciente, ela acaba agindo como um menino. E ainda mais se ela for esperada lá, né, sem a mãe querer, esperada macho e rei. Ela também vai trazer esse sustentáculo aí de que ela precisa agir como macho e rei. Porque ela foi esperada dessa forma. Então, ela age impulsionada por essas programações subconscientes. Por mais que a mulher ou o homem que trai deseja fazer diferente dos seus antepassados, olha só, igual os seus antecessores. Por isso a história se repete. Por isso, quando a gente não conhece a nossa história, a gente acaba repetindo os padrões mentais da família. Por quanto tempo, Rose? Por até 7 gerações, é bíblico, né? Seus filhos sofrerão por 7 gerações o castigo, né, da humanidade. Tá vendo? E tá programado, é subconsciente. E por mais que você diga assim, eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não vou trair, eu não vou fazer isso. Você acaba fazendo a nível subconsciente, sim. Olha só os reflexos de quem trai ou de quem foi traído. Que reflexo fica lá na mente gravado? Eu não posso mais confiar no sexo oposto. Porque se eu confiar, eu vou ser traído ou traída novamente. Eu vou piorar a imagem que eu tenho dentro de mim lá do contexto familiar se eu tenho imagem negativa de homem. Ou se eu tenho imagem de mulher sofrida. Eu vou aumentar essa imagem, vai ganhando reforço, vai se fortalecendo ainda mais. De que homem não é bom companheiro, de que homem trai. De que mulher não a mulher nasceu para sofrer. Então a mulher tem que sair por aí dando cabeçada para atrair mais sofrimento. Isso também vai gerar aí mais humanidades, mais homens e mais mulheres com estrutura emocional frágil e sofrida. Mulheres e homens obesos, para que não atraiam mais ninguém no universo, por medo de ser traído ou traída. Estão percebendo as consequências, né? Mulheres e homens com programações profundas de culpa, buscando no universo a autopunição, para libertar-se da culpa aqui no plano visível, porque desejam firmemente ganhar o reino dos céus. Então vai atraindo sofrimento para se autopunir. Enfim, mulheres e homens com uma carga muito grande de sofrimento. Homens, mulheres, meninos e meninas que sofrem com essa desestrutura familiar. Não foi fácil falar tudo isso, não está sendo, vocês estão vendo que até está engasgando aqui, né? Não que eu tenha vivido a traição, graças a Deus, nem eu traí, nem marido traiu, a gente tem uma relação maravilhosa, mas isso dói na alma de quem realmente zela e sonha com uma família feliz, né? Eu tenho irmãos separados, eu tenho sobrinhos que se separaram. Então, como eu disse para você, se na sua família não tem, gratidão. Mas é difícil a família que não tem. Então, essa dor afeta muita gente. E falar de dor humana dói na gente, porque você é meu irmão. Você é meu irmão. Eu acredito nisso. Né? Somos filhos de um mesmo Pai, de um Deus criador do universo, que nos proveu, que nos cuida, que nos ama. Então, o que Ele quer de bom para mim, Ele quer de bom para você também. Então, gratidão a todos vocês, gratidão pela audiência. E semana que vem, eu vou trazer um tema a pedido aí de alguns ouvintes, em especial do nosso amigo, companheiro aqui, professor Marcílio também, falar sobre a perda de um filho. É outro tema, né, que eu vou precisar de mais água, hein? Porque é um tema pesado, mas faz parte. A gente não fala tudo o que a gente gosta, mas a gente fala o que precisa ser falado, né? Então, gratidão a todos vocês, gratidão. Tenham um final de semana extraordinário, com bastante paz, que chegue essa primavera cheia de flores,
para florir as nossas vidas e também para que esse inimigo invisível possa ir embora como uma borboleta que se transforma e voa e vai embora e deixa nós felizes aqui no universo com saúde, paz, harmonia. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todos vocês que ficaram até o final. A Roseni, o seu João Mota, a Rosane, a Margarete Bissoni, Gilson Mota, enfim, a Célia Pravato, todos vocês. Amo vocês do fundo do meu coração e espero estar contribuindo com a sua evolução humana cada dia mais. Mande para mim depois o seu depoimento. O seu depoimento é importante para a construção de temas importantes e relevantes para a nossa humanidade. Um beijo, gratidão e até semana que vem, se Deus quiser. E Ele há de querer.